Sintomas da depressão. Irmã Maria Nelly Guimarães. O problema da depressão é muito antigo. Já na Bíblia podemos ver como começou a provação de Jó. Extremamente deprimido, ele lamenta o próprio sofrimento. No final de sua história, tomamos conhecimento da recompensa que ele recebeu das mãos do Senhor, por ter vencido a prova que havia sido submetido. A depressão é universal e não faz acepção de pessoas. Muitos temem confessar que estão deprimidos, porque acham que isso equivale a reconhecer que sofrem de alguma deficiência mental. Embora esteja relacionada com os padrões de pensamentos, nada tem a ver com o quociente de inteligência. Reconhecem-se 3 estágios quase universais da depressão, aos quais chamaremos de desânimo, abatimento e desespero. Eles nos afetam mental, emocional e fisicamente. A depressão, na maioria dos casos, começa pelo desânimo, cresce até o abatimento e, a menos que o padrão de pensamento seja mudado, transforma-se em desespero. Uma vez cruzada a linha do desespero, a depressão pode tornar-se tão aguda que o indivíduo perde o contato com a realidade e deve receber tratamento médico, até mesmo para permanecer vivo. Os efeitos da depressão são sentidos física, emocional e espiritualmente. O leigo reconhece os primeiros sintomas físicos, mas o especialista, muitas vezes, pode detectar os sintomas mentais. Eis alguns sintomas físicos mais comuns. Comportamento irregular do sono. Embora algumas pessoas deprimidas durmam demais, outras acordam de madrugada e não conseguem voltar a dormir. Apatia ou letargia. Caracteriza-se pelo cansaço fácil e constante. Além disso, pelo desinteresse expresso por frases como, não me importa, sinto-me cansado o tempo todo, ou não tenho prazer nem no meu passatempo favorito. Perda de apetite. O alimento perde o encanto para os deprimidos. Pode levar a uma séria perda de peso, o que complicará o seu estado. A pessoa deprimida evidencia completo desinteresse pela aparência. Até as suas roupas refletem o estado de espírito em que se encontra. Embora a depressão comece na mente, ela afeta em profundidade as emoções da pessoa. Os sintomas seguintes são os mais comuns. Quando a pessoa está deprimida, a sua capacidade de amar, a si mesmo e ao outro, é profundamente afetada. Ela precisa resgatar exatamente esse aspecto para não chegar à autodestruição. Tristeza. A falta de alegria e a melancolia transformam-se no modo de viver do deprimido. À medida que a depressão se aprofunda, ele perde a capacidade de reagir ao bom humor e pode ressentir-se da alegria dos que o cercam. Choro. O choro involuntário passa a ser um sintoma frequente do indivíduo deprimido. Hostilidade. A princípio é dirigida à pessoa que o rejeitou e o insultou. Mais tarde essa hostilidade volta-se contra o próprio indivíduo, porque foi ele quem causou a rejeição. É comum ouvir de alguém deprimido, eu odeio a mim mesmo. Irritação. O deprimido tem ressentimento das pessoas que se sentem bem, resistem àquelas que o tentam motivar, e pode reagir violentamente aos barulhos rotineiros do trabalho de casa. Ansiedade, medo e preocupação. Tudo se transforma em desculpa para justificar a preocupação. A pessoa ficará com medo de ser deixada sozinha, embora disfarce. Fugirá do passado e temerá o futuro. A apreensão com a morte também é muito comum. A maioria das pessoas deprimidas são tomadas pelo sentimento de desesperança. Sentem-se presas pelas circunstâncias que acarretam a depressão e não conseguem ver uma saída. Seu passado está cheio de rejeição e sofrimento profundo. Seu presente torna-se a angústia personificada, e sua visão sombria do futuro não deixa vislumbrar nenhuma solução. Ele diz, estou totalmente desanimado e não vejo esperança alguma. Quando as pessoas não comem adequadamente, escolhem o tipo errado de alimento ou exageram em sua quantidade, principalmente à noite, trabalham ou ficam acordadas até muito tarde, são mais vulneráveis a um estado de ânimo depressivo. É espantoso como os nossos problemas parecem maiores quando estamos cansados.
Quando estamos na fossa, acentuamos esse estado de espírito se nos entregarmos a ele. Como disse o psicólogo William James, a expressão física de uma emoção aumenta a emoção, enquanto a recusa em manifestar essa emoção a diminui. Isso sugere que, se a pessoa canta ou assobia, poderá afugentar a fossa, ao passo que uma atitude de abatimento e pessimismo poderá perpetuá-la. A depressão de qualquer tipo pode ter consequências muito dolorosas para os outros. A autocompaixão e o afastamento dos outros, sintomas clássicos de depressão e de preocupação, podem desfazer casamentos, levar empresas à falência, e causar rompimentos. Nenhum de nós tem a obrigação de afetar um falso heroísmo ou de negar que sofreu bastante, mas todos temos de reconhecer quantos sofrimentos nossa doença causa aos que nos cercam. As pessoas doentes podem deixar os outros doentes. Trata-se não só de ficarmos felizes por estarmos livres dos efeitos negativos da doença, mas de ficarmos felizes por podermos ajudar os outros a serem felizes. Se pudermos motivar-nos em prol dos outros, a autocompaixão inerente à depressão, bem como o medo e a ansiedade, desabarão por si mesmos. Agora vamos orar, e deixar o Espírito Santo curar a nossa alma. Senhor, obrigado por me fazeres relembrar os sintomas da depressão que, muitas vezes, notei em mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, na cura de todos estes sintomas. Principalmente, ajuda-me na cura das causas que dão origem a estes tristes estados de ânimo. Não quero ser motivo de sofrimento para as pessoas queridas que me cercam. Ajuda-me a superar a mim mesmo e a voltar-me para o próximo. Agradeço a tua poderosa intervenção na minha vida, pois bem sei que és o médico dos médicos. Amém.